Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriana Rosa e esse é mais um dos meus vídeos diários. Eu queria aproveitar e pedir para vocês curtirem aqui, ajuda o canal a crescer, passa isso para outras pessoas, pede para curtir, pede para ajudar aí o povo. Sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma informação, sempre colocando um pouco de amor, um pouco de gratidão, um pouco de alegria na vida de vocês todos os dias. Eu quero dizer para vocês que eu mudei um pouco o formato, tá? Eu tava gravando todos os dias e realmente tava me ocupando muito tempo e eu tava ficando meio engessada. E alguns dias eu não tava tão bem assim pra gravar, que a gente não acorda tão bem todos os dias. Sábado foi um dia que eu fui gravar à tarde já. Domingo também fui gravar à tarde. Porque eu acordei, fui dormir tarde, não consegui acordar. Daí de manhã a gente acordou tarde. Começamos a fazer as coisas, as limpezas normais da casa, e aí eu tava muito cansada e eu não tinha mais força para gravar, e eu tinha que gravar para não deixar falhar mais um dia. Então ficou mais fácil, acho que fica mais fácil assim. Eu gravo todos durante 1 ou 2 dias e vou editando e postando. Daí vocês vão recebendo todos os dias. Então o vídeo de hoje ele está sendo gravado na segunda-feira, eu não sei que dia que vai pro ar, vamos ver qual dia vai ir. Mas eu queria falar hoje para vocês sobre a Matrix, tá bom? Esse é um assunto muito interessante que a gente precisa entender, a gente precisa sair disso, a gente precisa fugir disso. E eu sei que a gente não vai conseguir sair 100%, é praticamente impossível, porque a malha é pesada, é forte. Mas a gente pode ver as coisas de uma outra forma e a gente não precisa engrossar o caldo, tá? Então fica comigo que a gente vai tentar aí trazer um pouco mais de esclarecimento para vocês. Bom, vamos à tal da Matrix, a tia Matrix. Matrix é uma rede de controle, né? E quando a gente foi fazer, vocês lembram que eu falei para vocês daquela aranha da Gaia? Ela estava presa aqui no planeta, ela se alimentava do planeta. E como que ela se alimentava, né? A gente foi buscar no astral para limpar e a gente descobriu, a primeira coisa que a gente descobriu foi uns fios negros, como se fosse uma ventosa, presos na cabeça de todas as pessoas. Esse fio ele mantinha a gente na rédea, mantinha os nossos corpos, a nossa mente, a nossa visão, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, mantinha a nossa forma de viver presa nisso, presa nessa situação de domínio, tá? Então, criou-se uma rede e essa rede dominava, certo? E ela dominava assim. Quando tinha um ser que estava sobressaindo, que estava muito fora do normal, os seres que dominavam já eram avisados, iam lá e começavam a colocar os implantes. Bom, então, quando alguém sobressaía, quando algum ser iluminava, enfim, a grande dominadora, ela via isso, tomava conta disso e conseguia eliminar, cortar isso pela raiz, enviando energia negativa, colocando implante, chipando, destruindo a aura e tudo mais, né? Aí, quando ela foi destruída, a Matrix foi quebrada, a Matrix foi destruída. E gente, foi uma luta, foi um trabalho que demorou uns 3 meses, tá? Para destruir completamente, para acabar completamente com a Matrix. E uma das coisas que vocês podem ver fisicamente, que vocês podem entender fisicamente, é aquela ressonância Schumann. A ressonância Schumann, ela ficava sempre baixa, sempre 6, 7, 6, 7. Era difícil de sair de 6, 7. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Era essa a média de todos os anos. E quando a gente destruiu a Matrix, quando a Matrix foi destruída, ela preteou. Ela só zerou, assim. E ela ficou um tempo assim, e todo mundo assustou, porque cadê a ressonância Schumann? E aí, gente,
Isso foi mudando, agora a ressonância está em torno de 60. E ela nunca teve nessa altura, nesse tamanho todo, tá? Procura aí para você ver, que é muito engraçado, eu vejo isso, eu dou risada, né? Ela precisa aumentar mais, tá? Ela tem que estar aí pelo menos em 2.000, 2.500 Hz. Porque o planeta vibrava muito baixo, vibrava 5, 6 Hz, e era assim que eles mediam a ressonância Schumann, tá? E agora tá vibrando 60. É tão bonito de ver crescendo assim. E aí, a Matrix foi quebrada. Matrix foi destruída. Só que abaixo da Matrix foi criado todo um sistema. E o sistema é o sistema de governo, sistema monetário, sistema de vida, forma de viver, forma de ser, o lugar que você vai comprar comida, as coisas, né? E isso foi montado, foi trazido e cresceu muito com a TV. O que acontecia? Lá na época dos vikings, né? 1500, 1600, por ali, os vikings viviam de uma forma. Eles não tinham conhecimento da vida exterior. Eles não tinham conhecimento de Jesus, de Deus, eles não conheciam, eles tinham seus deuses, né? E aí, quando eles começaram a espalhar pelo mundo, eles começaram a ver coisas diferentes, né? Então, isso foi gradativo, já estava ali um sistema formado, eles meio que foram obrigados a entrar nesse sistema. Antes, eles matavam para poder conseguir as coisas, depois eles começaram a usar política para poder se desenvolver, crescer, formar seus reinos e tudo mais. E aí, isso cresceu muito, isso ganhou muito quando o mundo não era mais uma barreira, quando a mídia mostrava coisas que aconteciam nos Estados Unidos, em Nova York, mostrava coisas que aconteciam na Bahia, no Rio Grande do Sul, enfim, estava tudo interligado. E isso acabou, eles usaram esse meio de comunicação para moldar as coisas. Então a gente é moldado pela novela, pela propaganda, a gente come o que a propaganda diz que é legal, a gente vê o modelo de família da novela e acha que aquilo ali é o ideal. Aí a gente vê as falcatruas, a gente acaba vivendo a vida deles e moldando a nossa vida conforme a novela, conforme, enfim, todas essas coisas, filmes, séries, né, Hollywood e tudo mais. Então, algumas pessoas são tão alienadas ainda, são tão presas na Matrix, tão inseridas dentro do sistema Matrix, que para elas só importa se você tem dinheiro, só importa se você foi para Disney, só importa se você viajou, só pessoas assim importam. Pessoas que não foram, que não viveram, que não estiveram nesses lugares, elas não têm valor. Então, é a Matrix em ação, né? Abriram a gaiola e esqueceram de avisar o passarinho que ele pode voar, né? Então, todo esse sistema político, todo o sistema financeiro, todo o sistema de ensino é a Matrix dos tempos modernos. É a forma de viver, é o molde que a gente foi inserido, tá? Então, a gente pode sair da Matrix? Sim, a gente pode, percebendo as coisas. Só que tem algumas coisas que a gente não tem como mudar hoje. Por exemplo, o ensino. Minha filha tá na 7ª série e ela tá aprendendo todas essas coisas que foram colocadas. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quando a gente sabe que o Brasil não precisava ser descoberto. Na verdade, esse descobriu que eles tentam e que fizeram, né? Na verdade, eles não tentaram, eles fizeram. Eles nos enfiaram goela abaixo. Isso não foi um descobrimento, isso foi um roubo, né? Foi um assalto, foi um domínio. Quem dominou o Brasil? Quem destruiu o Brasil, né? Então, existem alguns nomes que fizeram isso, mas lá na escola eles ensinam que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. E as caravelas são Santa Maria, Pinta e Nina. E eu lembro até hoje porque eu era obrigada a decorar isso, porque senão eu não conseguia passar de ano. Vocês entendem? Tanta informação falsa colocada na nossa cabeça, na nossa mente. Isso é Matrix.
tá? Então, quando a gente vê a mídia falando, a mídia maior, né, que ainda é a TV, a mídia maior falando de guerra, de puxando o assado para um presidente, para outro, para a direita, para a esquerda, para o artista tal, para o programa tal, a gente sempre tem que ficar de olho, porque a mídia manipula tudo, tá? Eles pegam o fato e eles tiram só o que eles têm interesse, só a parte que vai favorecer a eles, só a parte que vai render mais visualização, mais dinheiro, mais tudo. Então, a gente tem que ficar esperto nessas coisas, né? Então, quando alguém levantar uma bandeira e sair por aí defendendo muito essa bandeira, toma cuidado, presta atenção, analisa quem é essa pessoa, analisa, vai a fundo, vai procurar saber quem é, o que ela faz, como que é a vida dela, como que é a família dela, como ela trata as pessoas, como ela é na vida particular, porque às vezes as palavras elas não têm, não vem escrito por trás da palavra, em grifadinho, o que a pessoa realmente quer dizer. Tá vindo só o que ela tá falando. Então algumas pessoas vão e leem coisas e se entopem de livros e no fim das contas só repetem o mesmo com uma outra forma de dizer, com uma outra forma de mostrar, e as pessoas caem nisso, nesse domínio, tá? Então a gente precisa cuidar o que a gente consome, precisa cuidar, precisa cuidar o que a gente consome, tanto fisicamente, né, com o nosso alimento, precisa cuidar o que a gente consome visualmente, né, TV, jornal, rádio, precisa cuidar dessas coisas. E porque isso nos prende na Matrix, né? Por exemplo, vocês viram ultimamente como que tá os preços das coisas? O absurdo que tá? Quer dizer, em 2 anos, o dinheiro sumiu das nossas vidas e os alimentos estão mais caros. Então, o tempo que você comprava, ia para o mercado e fazia uma compra, hoje você não consegue fazer a compra com o mesmo valor. Talvez você consiga com a metade do valor que você fazia antes, comprar metade das coisas. E isso o que faz é o domínio, né? Eles inventaram uma guerra aí, nos colocaram no meio dessa guerra e a gente tá pagando o pato por isso, né? Mas a gente precisa buscar soluções para sair disso, né? E há um tempo atrás, uns 3 anos atrás ou 4, foi dito que a indústria ia quebrar, que não ia ser possível, que ia ficar muito difícil, que a gente precisava plantar, a gente precisava buscar coisas mais naturais, a gente precisava buscar outras formas de alimento, outras formas de conseguir as coisas. E na época eu disse, gente, isso vai demorar muito, isso não vai ser para já, não vai ser para agora. Mas no fim das contas está sendo, né? Então, de 4 anos para cá, vamos dizer que daqui a 5 anos, que não tá muito longe, passa muito rápido o tempo, daqui a 5 anos a gente vai precisar ter outras fontes de alimentação, porque só comprar do mercado não vai dar, né? Então, cada vez mais a gente precisa perceber as coisas, entender e ir saindo aos pouquinhos. É claro que a gente não vai conseguir sair 100%, eu tenho ainda ali 4 anos de faculdade, a Laura tá na faculdade, na escola, e depois tem faculdade, enfim. De toda forma, a gente está inserido dentro da Matrix, mas a gente não precisa fechar os olhos e aceitar tudo que eles nos dizem. A gente pode, sim, olhar para o lado, entender o domínio e agir conforme a nossa mente, a nossa vontade, o nosso desejo, tá bom? Então, vamos cuidar, antes da gente se indignar com alguma coisa, vamos olhar o que tem por trás, vamos entender, para depois a gente reagir. E é isso, aos pouquinhos a gente vai saindo e vai percebendo que a nossa gaiola tá com a porta aberta e a gente pode voar, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, até mais.